Quem é o verdadeiro protagonista de Elva? A resposta mais óbvia seria o Gumball. Afinal, o nome dele tá no título da série e quase tudo que acontece na cidade gira em torno dele de alguma forma. Seja por causa das suas escolhas, das confusões que ele arruma, ou simplesmente porque é através dos olhos dele que a gente conhece essa cidade há quase 300 episódios. Mas existe um capítulo que resolveu desafiar completamente essa ideia. Um episódio que começou com o Gumball e a audiência acreditando que o mundo gira ao seu redor e terminou mostrando que ele talvez nunca tenha sido o centro da própria história. Hoje a gente vai falar sobre o episódio onde o Gumball foi tão egoísta que a série simplesmente encontrou novos protagonistas em NPCs. O Sonder é o 15º episódio da segunda temporada de Um Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball, que infelizmente ainda não tem uma dublagem em português. A gente começa o capítulo com o Gumball e o Darwin esperando o ônibus municipal, que só na hora de entrar já consegue causar o maior dos desconfortos para todo mundo. E a situação meio que não melhora muito quando os dois finalmente conseguem um lugar lá dentro. Porque depois de alguns segundos de humilhação gratuita, o Gumball tem um ataque de pelanca com o próprio irmão, dizendo que preferiria viver uma vida falsa do que continuar em uma cidade cheia de NPCs que não acrescentam absolutamente nada à sua existência e que, além de fedidos, ainda não desafiam o seu intelecto. Mas óbvio que vendo toda aquela cena, o Darwin logo aproveita para calar a boca do irmão, dizendo que Other people have thoughts and feelings and complex interior lives. Mas o principal problema aqui é que o Gumball simplesmente não consegue enxergar esse lado positivo, porque quanto mais ele olha para a cidade, mais pessoas estúpidas ele parece encontrar por todo canto. Porém, é nesse exato momento que um acidente faz o Gumball dar de cara na bunda de um dos NPCs do ônibus, o que faz ele sair do próprio corpo e encontrar o Darwin em uma espécie de plano astral, em um lugar onde as coisas parecem mais brilhantes e com um significado a mais. O Darwin explica então que aquilo só tá acontecendo porque naquele plano o Gumball tá finalmente conhecendo o que é a empatia, podendo descobrir a realidade por trás das pessoas que estão ali. E é aí que a gente entra em uma das trips mais doidas que essa série já mostrou. Primeiro, a gente conhece a vida do motorista do ônibus, o famoso guerreiro macho. A gente vê ele em seu vilarejo e descobrimos então que seu verdadeiro propósito é conquistar o coração de uma princesa enquanto tenta provar seu valor a qualquer custo e destrói tudo pelo caminho. E no fim das contas, a gente descobre que a rejeição constante foi justamente o que transformou ele em alguém tão casca-grossa. Logo depois a gente vê o Sal, que de cara já é julgado pelo Gumball, que insiste que um criminoso jamais teria camadas ou qualquer coisa que pudesse ser defendida. Só que aí a gente descobre uma história completamente bizarra. A sua personalidade, na verdade, é resultado de um enorme erro. Durante um passeio com a sua família, ele foi injustamente confundido na cena de um crime e passou anos preso, tendo a vida roubada pelo próprio sistema. O Queijo Derretido era um fisiculturista que perdeu tudo depois de uma exposição chocante em pleno dia ensolarado. A Felicity, aquela Karen que ninguém suporta, nada mais é do que um reflexo do seu ambiente de trabalho. Até mesmo a senhorita Robinson, a gente visita a infância dela e descobre que ela sempre foi uma psicopata. Ou então o palhaço de Elmore, que logo depois de passar por todas essas pessoas, os dois decidem voltar para os seus próprios corpos e é aí que vem o maior plot twist. Porque a Sarah aparece e mostra que na verdade eles estavam viajando o tempo inteiro enquanto falavam sozinhos coisas completamente absurdas sobre todo mundo que estava naquele ônibus. E óbvio que aquilo não trouxe as melhores das reações. O Sal diz que ele rouba porque ele é só um ator da Broadway falido. O motorista afirma que nem sequer gosta de princesas, mas pro Gumball aquilo simplesmente não importa mais. Porque agora ele descobriu o que é a empatia e pode compartilhar essa lição com todos eles através de uma música. Que com certeza não tá entre as melhores da série. Mas o importante, no fim das contas, é que o Gumball aprendeu que não se deve julgar um livro pela capa, porque as pessoas são diferentes e principalmente muito diferentes dos preconceitos que a gente sempre imagina. O nome desse episódio não foi escolhido por acaso. Sonder é um termo criado pelo autor John Conning para descrever um momento em que você percebe que cada pessoa ao seu redor, na verdade, possui uma vida tão complexa e profunda quanto a sua. Seja aquele desconhecido sentado ao seu lado no ônibus, a pessoa que passou por você na rua ou o atendente que te entregou um pedido, todos eles possuem memórias, traumas, amizades, sonhos, medos, arrependimentos e problemas que você provavelmente nunca vai conhecer. E embora isso pareça uma reflexão
reflexão simples, ela é muito mais complexa do que parece. Porque a verdade é que nós nunca conseguimos enxergar o mundo como ele realmente é. E para falar a verdade, nós enxergamos o mundo apenas pela janela da nossa própria experiência. Seja lá o que a gente sente, pensa ou lembra, tudo acontece dentro da nossa cabeça. Quando eu abri o vídeo perguntando quem é o verdadeiro protagonista de Elmore, você provavelmente pensou no Gumball. E de forma irônica, ele é o nosso espelho dentro da própria série, tudo que ele vive nós vivemos juntos por todos esses anos e temporadas. E a genialidade do próprio conceito desse episódio é pensar que é extremamente fácil cair na mesma armadilha do Gumball de pensar que você é o protagonista. Não porque somos egoístas, mas porque a gente tá preso a uma única coisa que jamais vai conseguir abandonar: o nosso próprio ponto de vista. E isso torna todo esse episódio ainda mais interessante. No diálogo mais pesado do primeiro ato, o Gumball explode e trata as pessoas de Elmore como NPCs. Ou seja, ele vê elas como personagens pré-programados de um videogame que apenas seguem a rotina, repetem hábitos, frases e opiniões sem pensar muito ou sem ter um pensamento crítico próprio. E o mais curioso é que ele não despreza essas pessoas porque elas são más ou pela índole delas, mas porque elas não servem ou acrescentam nada para ele ou seu intelecto, ou muito menos tornam sua vida menos ou mais interessante. Ou seja, o ponto de partida desse episódio é a visão de que as pessoas para o Gumball são medidas apenas pela utilidade que possuem dentro da história dele. E essa é uma visão de mundo muito mais comum do que parece. A gente passa por dezenas, talvez centenas de pessoas todos os dias, seja na escola, no trabalho, na rua, no supermercado, ou seja lá mais onde for. E na maioria das vezes, elas existem apenas como parte do cenário da nossa própria rotina. Mas o que a gente geralmente esquece é que enquanto essas pessoas parecem figurantes na nossa vida, nós também somos figurantes na vida delas. Quando o episódio leva o Gumball ao plano astral e a gente acredita estar descobrindo as vidas reais de todos aqueles personagens, é quase um balde de água fria ver que mais à frente todas aquelas fantasias estavam erradas. Só que o mais incrível é que isso não destrói a mensagem do episódio. Na verdade, só faz ela ficar ainda mais forte. Porque o objetivo nunca foi mostrar quem aquelas pessoas realmente eram, mas mostrar de uma vez por todas que o Gumball jamais terá ideia de quem elas são e que nem tudo pode ser medido pela sua própria régua, bagagem ou experiência, mas pode tentar ser compreendido, porque a verdade é que ninguém faz ideia do que acontece na casa ou na vida dos outros. Você pode conhecer uma pessoa durante anos e ainda assim enxergar apenas um recorte da vida dela. Todo mundo possui medos que não conta, pensamentos que nunca compartilha, experiências que ninguém viu e versões de si mesmo que jamais serão conhecidas completamente. E talvez seja exatamente por isso que o episódio escolhe não revelar a verdade sobre nenhuma pessoa ali naquele ônibus. Porque o ponto nunca foi descobrir a história de cada um desses personagens, mas mostrar que essa história existe de alguma forma. E é nesse momento que o episódio praticamente esquece quem é o seu verdadeiro protagonista. Porque durante vários minutos a gente simplesmente não precisa do Gumball. E cada morador de Elmore ganha a chance de ocupar aquele espaço, mesmo que mínimo, se tornando personagens principais. Ou melhor, se tornando pessoas como o Gumball, você e eu. E o mais genial disso tudo é que se cada pessoa que passa por você ou pelo Gumball é protagonista da própria vida, então você também é. E isso meio que já responde também a pergunta que eu fiz lá no começo. Afinal, quem é o verdadeiro protagonista de Elmore? Bom, não é o Gumball, não é o Darwin, não é nem a Sarah, porque cada morador daquela cidade é protagonista da própria história, assim como você é da sua. E enquanto o Gumball passou o episódio inteiro tentando descobrir como faria aqueles ao seu redor novos protagonistas, a resposta era muito mais simples. Porque Elmore nunca foi uma cidade cheia de NPCs, mas só uma cidade cheia de pessoas vivendo a própria vida.